Mas como começou o profético? Foi na mesma época? Foi antes? Foi depois? Vamos lá. É muito boa a pergunta. Bom, eu digo que é assim, ó. O profético se manifestar na vida do ser humano é uma promessa do Senhor que vem junto com o batismo do Espírito Santo e é o desejo do Senhor, né? Mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Mas comigo, como começou? Bom, tem aqui no programa, eu acho que foi no primeiro que eu contei o meu testemunho. E eu falo como que aconteceu o meu testemunho, como que eu conheci Jesus. E a primeira experiência que eu tive com Deus, genuína mesmo, foi quando eu cheguei na igreja, uma igreja bem pequenininha, ninguém me conhecia ali, o pastor não me conhecia. Eu nasci em São Luís do Maranhão, mas eu moro aqui em São Paulo há 24 anos. Esse ano fez 24 anos que eu moro aqui. E quando eu fui visitar aquela igreja, depois terminou a pregação, o pastor daquela igreja pega o microfone, olha para mim e fala assim: Deus está me falando a teu respeito, e ele começa a contar toda a minha história de vida, do passado. Ele deu nomes, ele deu datas, ele falou os acontecimentos. Eu fiquei impactado com aquilo. E ele orou por mim, eu aceitei Jesus e ele declarou palavras sobre a minha vida. Palavra profética. Quando eu saí de lá, daquela igreja, o impacto com o profético foi tão grande que eu dizia, a primeira coisa que eu perguntava assim, os questionamentos, como é que Deus fala conosco? Como é que é a voz de Deus? Será que Deus não fala com todo mundo assim? Um pensamento que eu tinha, eu falei, gente, e se houvesse... Não, quando falaram para mim, ele é um profeta, e por causa disso, Deus dá a ele a habilidade de saber o que se passou no teu passado, do que está passando no presente, e de profetizar acerca do teu futuro. Ele é um profeta. E quando falaram isso para mim, eu pensei assim, gente, descobrimos a solução para todos os problemas. Por que não tem um profeta em cada casa, em cada rua, em cada lugar? Porque resolveria o problema de todo mundo, né? E naquele dia foi a primeira experiência. E eu saí dali decidido a viver essa experiência com Deus. Eu falei assim, eu quero que Deus também fale comigo assim. Eu quero ser usado por Deus e quero ter um relacionamento a ponto de ouvi-lo em todos os momentos. Eu saí decidido aquilo. Só que, do momento da experiência até quando realmente acontece, ela tem um espaço de tempo, né? Então, eu saí dali decidido. O primeiro ponto foi assim, foi a decisão. Então, quando você diz assim, quando começou? Eu digo para você que começou exatamente nesse momento. No momento que eu tive a primeira experiência. E que eu decidi, eu quero que isso seja uma experiência viva diariamente comigo, em todos os dias da minha vida. Então, por causa dessa experiência, gerou uma sede, uma busca, e você começou a pedir isso a Deus. E como foi a primeira manifestação do profético? Você tendo essa experiência, a primeira experiência, você recebeu uma palavra, mas você recebendo essa própria profecia, essa visão, esse sonho, como foi a experiência? Foi visão? Foi sonho? Foi profecia? Vamos lá. Bom, assim, eu tive muitas experiências, e desde palavras diretamente na mente, assim como visões, assim como sonhos, assim como a sensação, o sentimento, né? O sentimento interior, aquele que chamam de testemunho interior. Teve muitas. Hoje, eu não consigo lembrar, propriamente dita, quando foi que aconteceu o primeiro. Mas o mais antigo que eu lembro, o mais antigo aconteceu num período que eu fiz um jejum de 42 dias. Foi um período muito intenso na minha vida. Só na água? Só na água. Eu fiz um jejum de 42 dias. Na verdade, a ideia era fazer um jejum de 3 dias apenas. Quando eu fui fazer o jejum, eu tive uma experiência sobrenatural. E aí eu falo mesmo assim, em sair em espírito, sabe?
E eu fui para uma outra dimensão, eu vou usar esse termo. E aí eu tive uma experiência lá com o Senhor. Essa experiência que eu tive, na minha cabeça, na minha mente consciente, parecia que eu tinha passado apenas algumas horas. É como se a gente tivesse sentado aqui e batendo um papo. Mas quando eu volto, que eu fui ver, tinham se passado 3 dias. E aí, o Senhor falou para mim, você vai continuar o jejum até completar 21 dias. E eu fiz o jejum de 21 dias seguidos. Até o 7º dia, eu saía para a rua ainda. Eu tinha meus momentos de devocionais e tal, e eu saía. Mas logo eu voltava para casa. Até o 7º dia. Do 7º dia em diante, eu já não saía mais de casa. Porque se eu saísse, as pessoas que encontrassem comigo na rua, se tivesse oprimida por alguma coisa, eu via o demônio na vida delas. E elas manifestavam sem eu falar nada. Eu lembro que eu fui pagar uma conta no banco, e na hora que eu cheguei no caixa, que eu olhei para a mulher, eu vi como se tivesse uma aranha gigantesca aqui sobre essa área dela, assim, do ombro, pescoço, nuca. E quando eu olhei para ela, que eu entreguei o boleto, né, com o boleto para ela conferir para eu poder pagar, a mulher manifestou na hora. E aí, com aquele alvoroço e tal, ela, né, começou a gritar, e aí veio o pessoal para cima, pensando até que eu tinha xingado, agredido, feito alguma coisa, né? Segurança vieram, eu falei assim, não fiz nada. Aí ela, aí começou a me xingar, gritar. E aí eu falei, em nome de Jesus, ajoelha. Aí a mulher, pá, ajoelhou lá do outro lado do balcão. E aí foi a hora que o pessoal viu que era uma experiência espiritual. Que estava acontecendo algo espiritual ali. Ok. Aí paguei a conta, saí ali do banco. Ok, passei no mercado. Na hora que eu fui pagar a coisa que eu tinha comprado lá no caixa, a mulher do caixa manifestou também. Quando eu volto para casa, muito preocupado, eu entro ali para fazer o meu devocional, a oração, porque eu estava em jejum, e aí o Senhor falou assim, a partir de hoje você só vai sair de casa para ir ministrar o culto, que eu pastoreava a igreja lá no planeta Grajaú. Então, e aí eu fiquei os 21 dias sem sair, né? Só saía no domingo para ministrar. Quando completou os 21 dias, falei, hoje é o dia de entregar. Na hora que eu fui entregar o jejum, o Senhor falou assim, você vai fazer por mais 21 dias. E aí eu fiz dobrado, né? Por mais 21 dias. E durante esses 42 dias foram os períodos de mais intensidade, aonde os sentidos foram abertos, aonde eu conseguia ver, e era uma coisa muito doida. Imagina você dirigindo um carro, por exemplo, eu estou falando depois do jejum, logo 2 dias depois, você vai dirigindo o carro e de repente atravessa algo na tua frente, você puxa o carro para o lado, achando que vai atropelar alguém, quando você vê, não era uma pessoa. Era uma visão, era um demônio atravessando ali. Então, isso começou a acontecer. Durante o período do jejum, eu pouco dormia, e o pouco que eu dormia, eu tinha muitas visões com pessoas. E aí eu ligava e passava, dizia, olha, o Senhor está me mostrando isso. E eram revelações muito precisas. E aí foi exatamente depois desse momento que começou realmente um mover, que eu digo, mais intenso profético. Agora, vale lembrar, gente, você que está nos assistindo aqui, vale lembrar que quando a gente fala de profético, não necessariamente a gente está falando da revelação em si. Porque as pessoas confundem muito o profeta com o revelador. Eu não estou dizendo que revelações não faz parte da função ou da manifestação do que um profeta faz. Não estou dizendo isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque você sabia que existem profetas que não revelam nada? Não revela. E não tem nenhuma revelação. Não tem um dom de revelação. Exatamente. Profetizar é uma coisa, revelação é outra diferente. Ainda que a maioria dos profetas fluem nos dois,
Mas são duas coisas totalmente diferentes. Então é muito comum você encontrar um profeta que nunca vai revelar na vida. Mas a palavra que ele declara, ele está trazendo à existência aquilo que não era para acontecer, mas diante da autoridade que Deus deu sobre ele e a unção que está sobre a vida dele, quando ele declara algo, aquilo passa a acontecer por causa da unção profética que está sobre a vida dele. E ele não revelou, ele simplesmente profetizou algo que aconteceria lá no futuro. Entende? Agora, a revelação, ainda que seja uma das manifestações do mover profético, ela não necessariamente quer dizer que uma pessoa que revela é um profeta de verdade. Então, eu estou trazendo aqui para vocês compreenderem algumas coisas. Então, eu lembro, por exemplo, eu fui convidado para ir ministrar numa igreja em outro estado, né? Não vou citar o nome das cidades, porque... Vou criar problema. Vou criar problema. Mas isso é uma coisa legal. E aí eu passei, olha só, o pastor foi me buscar lá no aeroporto, a gente entrou e andava, eram umas 4 horas do aeroporto até a casa dele. Quando a gente chegou, ele falou assim, chegamos na cidade e tal, falei, legal. Aí passa por cima de uma ponte. Quando passou na ponte, aliás, quando foi chegando na ponte, eu senti uma opressão muito grande. Foi chegando na ponte, senti uma opressão muito grande. Quando chegou, sabe, faltando assim uns 30, 40 metros para o carro subir a ponte, e eu olho assim e eu vejo um vulto, como uma silhueta mesmo de uma pessoa, mas negra, assim, um preto, né? Muito alto, muito grande. Quando eu olhei aquilo, eu identifiquei que ali havia um principado ali. Sabe? Ou uma entidade que tomava conta daquele lugar. Eu falei, aí o pastor parou o carro. Falei, para o carro. Ele parou. Eu falei, o que acontece nessa ponte aqui? Eu tô vendo algo e eu acho... E o que acontece corriqueiramente nessa ponte? E aí o pastor falou para mim assim, apóstolo, todo mês algum jovem se suicida aqui. Se joga dessa ponte. Eu falei... Vamos destronar esse capeta agora daqui. Aí ele saiu, parou o carro para fora da ponte, a gente desceu e encontrou exatamente o local onde estava instituído um altar demoníaco, embaixo da ponte. Ali nós fizemos um ato profético e quebramos aquele portal espiritual que estava sobre aquele lugar. Desde esse dia, nunca mais ninguém se suicidou naquela ponte. Desde aquele dia. Entendeu? Foi feito um ato profético, foi declarado uma palavra quebrando toda a ação do inimigo sobre aquele lugar. E nunca mais, aquela cidade ali deixou de existir suicídio ali naquele lugar, que era um ponto, e eram jovens que se suicidavam, né? Então são experiências que a gente teve no profético que começou, e isso eu tô falando, isso foi lá no comecinho. Sabe, eu tô falando de 2014. Né? 2014, a gente se conheceu, acho que 2016. Né? É que tava a escola já. Já tava a escola. Isso foi em 2014 que aconteceu isso daí. Né? Então, para você ver como o profético ele vai acontecendo na vida das pessoas.